Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e para quem nos acompanha por imagem. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães acompanhou o julgamento, o relatório do Alexandre de Moraes e depois a peça de denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e você vai nos dar o que te chamou a atenção, Vera. Sardenberg, até aqui é tudo muito previsível e bastante cronometrado. Cumpriu-se rigorosamente o horário da primeira sessão, que previa a leitura dessas duas peças, que são conhecidas já. O relatório nada mais é que um resumo do que foi a fase de inquérito, depois a denúncia e a aceitação dessa denúncia pela própria primeira turma, que ocorreu no primeiro semestre. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, resumiu a peça da denúncia. Ele reiterou aquela linha cronológica que ele traçou, que vai desde pelo menos 2020, 2021, até culminar no 8 de janeiro. Ele traça, inclusive, um nexo causal entre todas as vezes que Jair Bolsonaro e os demais réus desse núcleo crucial questionaram a lisura das urnas eletrônicas, questionaram a integridade de ministros do Supremo Tribunal Federal, fizeram ataques a esses ministros, disseram que não cumpririam decisões judiciais, incitaram a militância contra esses ministros, como algo feito propositalmente para minar as instituições democráticas e propiciar a tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito que aconteceu no 8 de janeiro. Ele elenca uma série de provas que foram aí coletadas pela Polícia Federal ao longo de todo o inquérito e também alude, mas não em todo o tempo e não como uma coisa central, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Ele faz questão de fixar ali as provas materiais mais do que a delação. E aí é que entra o que deve ser a grande oposição entre ele e as defesas, porque as defesas vão dizer que ele faz justamente o contrário, que para muitas das alegações que ele faz, imputações de crimes, ele não tem prova material que sustente, e que se ampara só numa narrativa, que ele tenta criar conexões entre coisas que não são possíveis de ser conectadas e que se ampara muito numa delação, também ela carente de provas e que foi e voltou muitas vezes, foi alterada, teve o seu teor revisto pelo delator tenente-coronel Mauro Cid. Então esse vai ser o grande embate entre, de um lado, o PGR, que descreve uma trama golpista com começo, meio e fim, e que reforça a leitura do que é o crime de tentativa de golpe de Estado, né, que é aquele que não precisa ser consumado, obviamente, para se completar, e a tentativa da defesa de dizer que o que houve foram apenas, no máximo, conjecturas, atos preparatórios, e que não se chegou a perpetrar, por parte de nenhum dos 8 réus desse grupo, uma tentativa efetiva de quebra do estamento democrático. Certo. Ô Vera, tem uma coisa que me chama a atenção, até levando em conta algo que você disse agora nessa sua primeira participação conosco aqui no CBN Brasil, que é o fato de até esse momento tudo estar acontecendo conforme o previsto, de uma maneira até, podemos dizer, aí cronometrada. E parece que essa vai ser a tônica. Eu estou dando uma olhada aqui na cobertura do Globo e eles fizeram um levantamento que mostra o quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem uma atuação marcada pelo alto grau de alinhamento em casos criminais. Então, esse levantamento do Globo mostrando que desde o início da atual formação, lá em 2024, houve divergência em apenas 5% dos julgamentos em que o ministro Alexandre de Moraes era o relator. Então, a gente não deve ter grandes surpresas nesse júri também, né?
Não vai ter, Cássia, e a gente sabe que dificilmente, pelo menos nesse núcleo de 8 réus, que são os principais, aqueles que são os considerados cabeças, né, da trama golpista, dificilmente vai haver uma absolvição. Eu ouvi a entrada da Gabriela Echenique, uma tentativa dos advogados de deixar uma sementinha ali para a esperança. Mas a fala do ministro Alexandre de Moraes nada mais é do que o óbvio. Se não tiver provas, serão absolvidos. Acontece que há provas. Todos eles são muito inclinados a provas, uma vastidão de provas, e que, portanto, não há caso para absolvição. Mesmo o ministro Luiz Fux, que sempre é tido como um voto possivelmente divergente, ele vai sim abrir algumas divergências, mas não a ponto de absolver ninguém. Ninguém aposta nisso. Ele não vai, primeiro, pedir vista, que foi uma grande elucubração que houve ao longo desses últimos meses. Não pedirá. E ele provavelmente não absolverá ninguém. Será surpresa se ele absolver alguém. No que ele pode divergir? Quanto à dosimetria das penas. E aí, em vários sentidos. No sentido de não aplicar pena máxima para alguns dos 5 crimes, no sentido de não aplicar alguns dos 5 crimes, e aí ele não está absolvendo, ele só está deixando de imputar alguns crimes a alguns réus, e também na coisa de se houve um concurso de crimes, ou seja, crimes que aconteceram ao mesmo tempo, ou se tem uma sobreposição de crimes. Um crime, se acontece, ele praticamente anularia o outro, porque eles seriam mais ou menos redundantes. Uhum. Então, essas são as causas, esses são os momentos em que o ministro Fux deverá divergir. Não a ponto de absolver ninguém, mas talvez fixando e imputando penas menores a muitos desses réus. Mas o nosso ouvinte tem que ter em mente que isso é coisa para a semana que vem. A gente está falando de coisas que vão acontecer nas sessões da semana que vem. Nessa semana, hoje a gente vai começar a ouvir as defesas e deverá ouvi-las também amanhã de manhã. São 8 réus, cada advogado tem 1 hora para falar e muitos deles vão usar essa hora completa. Eu conversei agora, por exemplo, com o advogado do general Heleno, aquele que ficou famoso lá na fase de aceitação da denúncia por reclamar que não tinha o tempo para almoçar e para tomar café da manhã. Ele disse que ele vai falar por 1h10, que ele vai ter que encolher a fala dele para caber em 1 hora. E eu acho que essa deverá ser a tônica de todos os defensores que não vão querer deixar de usar o tempo de que dispõem para defender os seus clientes e também para jogar o voto do ministro Alexandre de Moraes lá para a semana que vem. Tá certo. Bom, Vera continua acompanhando o julgamento na parte da tarde, voltará com mais informações assim que as tiver. Vera, por hora, obrigado e até logo mais. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até.